Oi, gente, bom dia. Hoje aqui tá frio e meu coração tá cheio pra falar algo pra vocês que eu estava ali pensando e tive que parar e vim aqui gravar esse vídeo. Primeiro, eu quero que você saiba que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho aqui sobre como Deus te tira de lugares dos quais você não está mais aguentando ficar. Como Deus pode mudar situações, como Deus tira a gente de onde você só está por necessidade. Você só está porque precisa, não porque você quer estar nesses lugares, nesses ambientes, fazendo determinadas coisas. Eu queria falar para você que se você tiver fé e se você se esforçar, não só ter fé, mas não tomar nenhuma atitude em rumo ao outro lugar que você quer estar. Mas se você tiver fé, se você se esforçar, você sai de onde você está e vai para o lugar que o seu sonho está te chamando. Gente, eu estava 10 anos fazendo faxinas. Agora imagina como que eu estava. Eu não estava satisfeita nos ambientes que eu estava. Eu não estava satisfeita. Vocês não sabem, eu não sei se alguém aí sabe o que é estar trabalhando em casa de família. Muitas pessoas, eles nem te enxergam lá dentro, só enxergam o seu trabalho. Só enxerga o seu trabalho. Eu trabalhei em muitos lugares, eu trabalhei 10 anos. Desses lugares que eu trabalhei 10 anos, apenas um desses lugares, às vezes, a patroa conversava comigo. Queria saber da minha família, da minha vida, o que estava acontecendo comigo. O restante, eu entrava e saía por 10 anos. Nunca perguntou qual é o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Entendeu? Nada da minha vida, da história da minha vida, eles se interessavam em saber. O que eu estava precisando, se eu estava bem, era só bom dia, e aí pronto, lá ia eu fazer todos os meus serviços do dia até terminar, acabou, vem para minha casa, tudo bem. O contrato é para isso mesmo, para eu fazer as faxinas. Eu entro, limpo e saio. E assim foi. Eu entro, limpo e saio. Entro, limpo e saio. E, gente, e o corpo da gente vai se acabando nesses determinados serviços, porque são muito difíceis. E eu não queria estar mais ali. Eu não queria, algumas vezes eu chorava, porque eu falava, meu Deus, por que eu não estudei? Por que eu não estudei? Porque não era aqui que eu queria estar. Eu queria estar era numa sala de aula. Mas eu não tenho nem o ensino fundamental completo. Eu não tinha nem até o quinto ano completo. Eu tinha parado no quinto ano. Eu estava com mais de 35, eu estava com 35 anos quando eu pensava sobre isso. 35, 36 anos. 36, 36 anos. E começar agora com quase 40. Com quase 40 anos. Mas eu não estava satisfeita. Eu não estava satisfeita. Mas não basta não estar satisfeito. Não basta só isso. A gente tem que dar passos para sair de onde está. E no meu caso, eu achava difícil voltar a estudar porque meu histórico, tudo tinha ficado lá no interior, tudo era muito burocrático. Eu achava tudo muito difícil. Gente, eu estou falando aqui, eu quero chegar em um ponto muito importante, que é como que as coisas têm acontecido nesse momento, como que as coisas têm se desenrolado. Mas quando eu estava ali nas faxinas, que eu não estava satisfeita, entendeu? Eu comecei a orar, mas não basta só orar. Você não pode só orar e esperar que algo aconteça. Você tem que partir para uma atitude. Eu tô falando aí, se você é uma pessoa que está em um local, fazendo algo que não está satisfeito, que está te entristecendo, outra coisa, isso começa a adoecer. Começa a te dar ansiedade, começa a te entristecer, e você imaginar que talvez você tenha que ficar, no meu caso, por exemplo, com 36 anos, eu pensava assim, gente, eu preciso trabalhar. E que trabalho eu vou arrumar? Que trabalho? Em qual outra área? Eu não enxergava nem outras possibilidades, gente. Nem outras possibilidades eu enxergava. Eu falei assim, nem no supermercado eu vou poder trabalhar, porque eu não tenho nem quinto ano, entendeu? Eu não via outra possibilidade, eu não enxergava outras possibilidades. E hoje eu penso que também se eu fosse trabalhar em supermercado, como é difícil, eu converso com algumas pessoas que trabalham em supermercados e eu sei como é difícil. Então tudo bem, eu estava ali insatisfeita, eu estava muito insatisfeita. E gente, com os meus 36 anos ali, quando eu comecei a fazer o EJA, porque eu fiz o EJA apenas um ano. No EJA eu concluí a quinta, sexta, sétima
oitava e nono ano. Foi 1 ano e meio, eu acho, 1 ano e meio de EJA, entendeu? Eu concluí o ensino fundamental no EJA, concluí o ensino fundamental. Mas onde a gente, por exemplo, eu quero falar do momento meu agora, mas eu quero estar aqui fazendo essa reflexão no anterior a esse momento. O que eu quero dizer é que as coisas não acontecem assim. Nada acontece em um passo de mágica. Não existe mágica, gente. Não acontece num passo de mágica. As coisas demandam esforço da nossa parte. E esse esforço que acontece no oculto, ninguém vê. Ninguém vê, é só você e Deus. Porque quando eu terminava as minhas faxinas e eu vinha direto para a escola em algumas vezes, gente, para concluir um ensino fundamental, porque eu não tinha. Mas não tinha como, se o meu desejo era ter estudado, não tinha como eu ir para algum nível sem o estudo. Se eu tinha esse desejo de ser estudado, tudo bem, algumas pessoas têm sabedoria e inteligência para alcançar dinheiro sem estudar. Isso é fato, a gente sabe disso. Muitas pessoas têm condições, têm sabedoria, e Deus dá dom até para muitas pessoas conseguirem alcançar dinheiro sem estudo. O estudo não significa que você alcança dinheiro só com estudo, mas eu amava na minha infância estudar. Era um desejo, não é só dinheiro. Minha atração, meu desejo não é só dinheiro, é conhecimento, é sabedoria, é voltar a estudar. Então, assim, quando eu comecei no ensino fundamental, eu vinha das minhas faxinas e parava na escola, gente, foi 1 ano e meio, 1 ano e meio. A gente pode até falar que passa rápido, mas quando você está todos os dias trabalhando em um serviço pesado como o meu e parando na escola, não foi fácil. Mas glória a Deus eu venci. E eu parti para o ensino médio, e eu não quis fazer o EJA no ensino médio. Eu falei, não, eu vou fazer o ensino médio, os anos regulares, normal, na escola regular, fazendo uma série ali por ano. Então eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. E aí os anos vão passando, gente. 36, 37, 38, 39, 40. Por aí vai, entendeu? Os anos vão passando. E a gente vai envelhecendo, mas o que é bacana é que não se está mais no mesmo lugar, pelo menos mentalmente, porque os sonhos vão sendo outros, porque eu já começava a olhar para trás e falar, poxa, eu terminei o ensino fundamental. Eu terminei o ensino fundamental. Não, eu não terminei quando eu tinha os meus 9, 11 anos ali, 12, eu não terminei, mas agora eu terminei, eu fiquei muito feliz de ter concluído o fundamental. E agora eu estava ali fazendo ensino médio, 3 anos fazendo ensino médio. E aquilo para mim já era uma grande batalha, uma grande batalha. Mas graças a Deus eu venci. E venci no decorrer das minhas faxinas, enquanto eu estava ali fazendo as minhas faxinas, gente. Foram 10 anos, gente, eu não tenho saudade das minhas faxinas. Como vou aqui continuar na linha de pensamento, né? Então eu concluí o ensino médio. 3 anos fazendo o ensino médio e fazendo as minhas faxinas. E quando eu terminei o ensino médio, infelizmente eu não fui terminando o ensino médio e já engatando uma faculdade. Parece que eu precisava daquele respirar. Hoje eu até arrependo por aquele respirar, mas porque eu tentei fazer uma faculdade que não deu certo, uma faculdade online, porque eu não sabia nem mexer no computador. Não sei, mas preciso saber. Não sabia nem mexer no computador direito, então não deu certo eu estudar online. Eu falei, não, eu vou ter que estudar presencial, não vai dar certo esse negócio de online não, porque a cabeça aqui da pessoa que, né, não tá familiarizada com as tecnologias, então eu desisti da faculdade online, fiquei aquele ano que eu tinha começado online sem estudar, depois eu fui e fiz a minha matrícula na faculdade presencial, na faculdade UNA, ali em Contagem. Aí eu fiz a minha matrícula e comecei o meu curso de pedagogia. 4 anos fazendo um curso de pedagogia e fazendo faxinas, estudando e trabalhando nas minhas faxinas. Mas o ambiente das minhas faxinas, o meu coração já estava, gente, fechado. Eu estava ali, mas eu louvava a Deus nos momentos que eu estava ali, porque eu dizia, ainda bem que eu tô terminando meus estudos, porque eu não quero estar mais aqui. Gente, tinha vezes que eu vinha nos ônibus e os ônibus sempre cheios. E eu vinha em pé, assim como a maioria das pessoas vem em pé nos ônibus. Mas depois de um dia de faxina, vir em pé é muito doloroso, gente. É muito doloroso. As minhas pernas não aguentavam, os meus pés não aguentavam. A única coisa que eu desejava era chegar em casa e deitar. Mas muitas das vezes eu não podia vir para casa. Eu tinha que parar na escola. E eu sentava ali e às vezes eu não conseguia nem assimilar o conhecimento, não conseguia nem assimilar o que o professor estava falando, porque o meu corpo estava tão cansado que se eu piscasse ali, eu já dormia. Então assim, mas eu venci.
E hoje eu tô aqui falando pra você, por quê? Porque às vezes encontra alguém aí do outro lado, no mesmo ambiente ou em algum lugar que você não quer estar e você falar, ah, se eu tivesse estudado, ah, se eu tivesse feito isso, ah, eu não estaria aqui. Olha, se você tá vivo, tem esperança. Não espere mais, só age. Tome uma atitude, sabe? Se o desejo é voltar a estudar, vai lá e volte a estudar, independente, tá com 30, 40, vai lá e volte a estudar. Se você que não quiser estar ali, né, fazendo o ensino regular, tem hoje aí o EJA, tem também o INSEJA, que você pode fazer uma prova do INSEJA, concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, mas para isso precisa estudar, viu, gente? Não acha que você vai fazer o EJA e o INSEJA só... aliás, até o EJA você acaba estudando, você tá ali, você tem que frequentar as aulas, mas o INSEJA, se você não estudar para passar nas provas, você não vai passar. Precisa estudar. Esse tempo que a gente para estudando é necessário. O que acontece? Eu terminei, graças a Deus, eu terminei os meus estudos e terminei então a minha faculdade de pedagogia. E quando eu terminei a minha faculdade de pedagogia, que foi no ano de 2024, eu resolvi ficar em casa, descansando, mentalmente, descansando. E eu, depois disso, gente, depois que eu deixei as minhas faxinas por completo, e eu não me arrependo, eu não sinto saudades, não sinto saudades, gente, não sinto nem um pouco. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por todos os meus trabalhos de faxina que Ele me deu. Eu acho que eu precisava deles, era eles que me davam o dinheiro que eu precisava, até porque eu paguei a minha faculdade com esse dinheiro das minhas faxinas, eu precisava dele. Mas depois de eu ter deixado, oh Jesus, não sinto saudade. E eu louvo a Deus por ter me dado esse momento de eu ter deixado. E eu fiquei o ano de 2024 em casa, gente. E eu falava no meu coração com o Senhor que eu só queria agora aceitar trabalhos se fosse em escola. Se fosse em escola, eu queria estar no ambiente escolar. Eu até pensei, falei, nossa, se eu achar para limpeza na escola, eu vou estar. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando que eu não ia querer, mas eu queria estar dentro do ambiente escolar, porque era um ambiente que eu não conhecia. E eu tinha feito uma prova em 2023, uma prova para trabalhar como apoio ao educando. Tinha feito essa prova, né? E aí o que acontece? É que eles me chamaram no finalzinho de 2024. No finalzinho de 2024 para 2025, eles me chamaram e eu vim a trabalhar na escola da qual estou trabalhando hoje, gente. E a escola que eu estou trabalhando ali, a Hugo Werneck, gente, eu estou tão feliz de estar naquele ambiente. Eu gostaria de falar para vocês como é esse ambiente e de como eu estou feliz. Como eu estou feliz ali na Hugo Werneck. Mas eu quero falar para vocês em um outro vídeo. Eu quero continuar falando isso para vocês, mas o que eu quero dizer é que Deus te tira dos ambientes onde você está. Deus te tira, mas você tem que se movimentar. Você tem que fazer algo. Você tem que se movimentar. Você não pode ficar só orando e não agir. Se você não sair, ah, mas é difícil para mim, ah, mas eu tenho criança, ah, mas é longe a escola, ah, mas... Não. Começa agora, hoje. Tome uma atitude, saia do lugar, se movimente e Deus vai te tirar de onde você está e vai te colocar onde você quer estar. Deus que abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.